Sofrimento na lavoura. Após as fortes chuvas, agricultores do Oeste fazem as contas para fugir do prejuízo. Em Mondaí, 40% da produção agrícola foi afetada. Tecnologia na prevenção. Radar que prevê mau tempo com até 3 horas de antecedência entrou em fase de testes no Vale do Itajaí. O equipamento é o mais avançado do país e vai monitorar em tempo real mais de 70% do território catarinense. Refugiados no Sul. Em Criciúma, africanos pedem asilo ao Brasil. O governo federal ainda avalia a situação e garante abrigo temporário aos turistas. Mau exemplo. Imagens de câmeras de segurança mostram uma mãe incentivando o filho adolescente a furtar mercadorias de lojas. E ainda a crise no Avaí. Com atraso no salário, os jogadores fazem silêncio na ressacada e não participam de treino. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Santa Catarina já são 37 os municípios que decretaram situação de emergência devido às chuvas. Foram contabilizados 7 mil desabrigados e 43 mil desalojados. Além do problema nos municípios, no campo, alguns agricultores não sabem como recuperar as perdas. Seu Valdir armazenava silagem para cerca de 100 animais. Tudo foi levado com a força da água. Cerca de 6 hectares de pastagem de inverno se transformaram em um grande açude e as plantas ficaram totalmente destruídas. Além disso, o produtor perdeu todo o sistema de irrigação e os investimentos de melhoria no solo para aumentar a produção. E daqui para frente estão surgindo os problemas. Não vou ter mais área que produz silagem e para ter um sustento para a criação. Prejuízos que também estão sendo registrados na cadeia leiteira catarinense. Com o excesso de chuva e as perdas nas pastagens, os produtores vão ter que buscar alternativas para alimentar os animais e driblar os problemas e doenças provocados pelo estresse, como, por exemplo, a mastite, que aparece no ubre das vacas e interfere na produção. Vai faltar comida e ainda mais problemas de doenças, mastite, e ainda trocar toda a cama, isso era um prejuízo bem alto. Lavoura. De acordo com esse engenheiro agrônomo, o solo que foi atingido pela enchente pode demorar até 5 anos para voltar à produção. De que se faça uma análise de solo, primeiramente, para saber como é que está, quantos nutrientes devolver para esse solo, né, através da adubação, e que se utilize práticas conservacionistas, né, como a utilização de plantas de cobertura de solo, com certeza vão ajudar bastante na recuperação dessas áreas. De acordo com meteorologistas, em menos de uma semana choveu mais de 300 milímetros em alguns municípios aqui do Oeste Catarinense, como São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Volume histórico que prejudicou vários setores. Em Mondaí, 40% da produção agrícola foi afetada. Nós também tivemos danos nas estradas, né, que a nossa preocupação agora é dar acesso a todas as propriedades rurais que foi grandemente danificada. O governador do estado, Raimundo Colombo, esteve reunido na manhã de hoje em Xanxerê com prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil, 37 municípios decretaram situação de emergência e 53 foram atingidos pelas chuvas no estado. Foram contabilizados 7 mil desabrigados e 43 mil desalojados. Nós temos na quarta-feira que vem uma audiência com a ministra de Planejamento, o ministro das Cidades e o ministro da Integração Nacional para a gente fazer todo o processo de liberação de recursos federal e estadual para a reconstrução. Então são essas 3 etapas, a primeira já está em fase de conclusão, estamos iniciando a segunda agora, que é restabelecer toda a mobilidade e acesso, e a terceira é a fase da reconstrução. E começaram os testes no radar meteorológico instalado no Alto Vale do Itajaí. O equipamento vai prever chuvas, granizos e tempestades com até 3 horas de antecedência. Um dos investimentos do Estado contra os desastres naturais é o radar meteorológico que foi instalado em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. O equipamento é o mais avançado do país e custou cerca de 10 milhões de reais. Os meteorologistas da EPAGRE e os profissionais da Defesa Civil poderão acessar as informações do radar pelo computador. Com o equipamento, será possível prever o volume de chuva, de granizo e tempestade com até 3 horas de antecedência.
Hoje, no mundo inteiro, dos países mais desenvolvidos, no Japão, por exemplo, que é uma ilha, tem mais de 40 radares. Então, mostra que realmente o radar ele tem uma função primordial e importante para a ajuda da atuação da Defesa Civil sobre essas localidades. A cobertura do radar será em mais de 70% das cidades catarinenses. Ele começou a ser testado nesta quarta-feira, quando as primeiras imagens foram geradas. A previsão é que esse procedimento dure cerca de 30 dias. Depois disso, os técnicos receberão um treinamento. O radar meteorológico deve começar a operar em setembro. É um avanço tecnológico muito importante, né? Porque a gente passa a ter informações mais precisas, antecipadas, e com isso nós podemos orientar todas as pessoas em relação a qualquer atitude, com chuva, com seca. A quinta-feira vai ser de nebulosidade variável, com chuva isolada em todas as regiões, principalmente no final da tarde e à noite. Temperatura amena. A mínima deve ficar em 7 graus na Serra e a máxima em 23 na região sul, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Na Grande Florianópolis e Oeste, máximas entre 21 e 22 graus. E o mês de julho começou frio no estado. No Planalto Serrano teve até registro de temperatura negativa. Muitas cidades amanheceram geladas. Em Lages, na Serra, o movimento no calçadão no centro da cidade logo pela manhã foi aumentando aos poucos. É que hoje fez por aqui 2 graus durante a madrugada. E o difícil foi sair da cama logo cedo. Bem difícil. O problema é levantar da cama, né? Tirar o quentinho do pijama e botar a roupa, esse é o grande problema. Tem que ter coragem. Tem que ter, muita coragem mesmo. É bem frio, mas faz parte. Além de Lages, outras cidades aqui da Serra Catarinense também registraram temperaturas baixas hoje. Em Urupema, a mínima chegou a 1,8 grau negativo. Em Bom Jardim da Serra e São Joaquim, durante a madrugada foi registrado pouco mais de 0 grau. Julho começou gelado no Planalto Serrano. O jeito foi se agasalhar muito bem. Nessas horas, toucas, luvas, casacos e cachecóis são peças indispensáveis. Sai bem agasalhado. É, bem arrumadinho, senão não dá, né? Passa frio. Passa em caranga. Já seu Orlando prefere mesmo é o bom e velho pala. Já saiu o pala velho, tem que tirar, porque senão passa frio. Não aguenta. Não, frio é doido, né? Frio vem mesmo pra pegar o cara. E a seguir, crime ambiental. Moradores do sul do estado aguardam solução da justiça para um depósito abandonado de produtos químicos. E ainda câmeras de monitoramento flagram mãe incentivando o filho a furtar numa loja de Lages. Mau exemplo, um vídeo divulgado em uma rede social chamou a atenção da polícia em Lages. Nas imagens é possível ver uma mãe encorajando o filho a furtar. Ao perceber que a loja de uma galeria estava com a porta encostada, o menino avisa a mãe que o incentiva a entrar no estabelecimento e pegar um boné. Antes do furto, a mulher forçou outras portas de lojas do mesmo local. A polícia analisa as imagens das câmeras de monitoramento para tentar identificar a mulher. E moradores do sul do estado sofrem com o depósito de produtos químicos no local onde funcionava uma empresa. O óleo contaminado no terreno virou uma briga na justiça que se arrasta há anos. O terreno fica em uma área rural na localidade de Ilhotinha, município de Capivari de Baixo. São aproximadamente 25 mil metros cúbicos de água contaminada. No local, funcionava uma empresa de produtos químicos que faliu ainda nos anos 90. E abandonou o terreno ainda com os produtos. Até hoje, a comunidade sofre com a contaminação. Já pegou o lençol d'água, tudo aí é complicado. Eu até quero fazer um poço, não dá. É ruim, né? Em dias de chuva como hoje, a situação fica ainda mais grave. O lago transborda, espalhando a água contaminada com óleo por toda a região. A prefeitura chegou a tentar minimizar o vazamento utilizando lonas e barro, medida que não foi suficiente. Além da contaminação do lençol freático, nos dias secos, o problema passa a ser o mau cheiro. O Ministério Público já atua no caso há vários anos.
Um estudo foi feito por uma empresa da região e constatou que o valor inicial para a recuperação do terreno chega próximo aos 9 milhões de reais, muito mais do que o patrimônio que a empresa possui. Tem dívidas trabalhistas, tem dívidas fiscais, tem dívidas com financiamentos e além dessa dívida com o meio ambiente, e não só o meio ambiente no que diz respeito a animal e recursos naturais, mas até as pessoas, porque os bairros foram crescendo naquela direção. Com a dificuldade para responsabilizar os herdeiros da empresa, o processo caminha há mais de 20 anos e continua longe de chegar a uma solução. Está sendo custoso, eu imagino, para a Prefeitura e para a Defesa Civil, mas as medidas que eles têm adotado são remediações, até porque o problema lá só começa a ser resolvido a partir do momento que aquele açude é esvaziado, para depois se identificar a degradação ambiental, para depois se buscar uma recuperação. Reforço no policiamento. A Secretaria de Segurança Pública divulgou como será feita a distribuição dos novos policiais militares que se formaram na semana passada. Ao todo, são 852 alunos soldados que devem atuar em todas as regiões do estado. Florianópolis vai receber um reforço de 102 policiais distribuídos em 3 batalhões, na ilha e também no continente. Já a segunda região de Polícia Militar, que compreende as cidades de Lages, Canoinhas, Curitibanos e Mafra, recebe 70 novos profissionais. A terceira região, que inclui os batalhões de Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú, terá um reforço de 49 policiais. Para a quarta região de Polícia Militar, no oeste do estado, está previsto o acréscimo de 100 soldados. A quinta região da PM recebe o reforço de 82 policiais, que serão distribuídos entre os batalhões de Joinville, São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul. Já os batalhões de Içara e Araranguá recebem 81 novos soldados. No Vale do Itajaí, o reforço será de 50 policiais militares. Já a oitava região da PM, no sul do estado, vai contar com 80 novos profissionais. No extremo oeste de Santa Catarina, próximo à região da fronteira com a Argentina, o acréscimo vai ser de 40 policiais. Já no meio oeste, a previsão é que 53 soldados componham o reforço. Por fim, na Grande Florianópolis, os batalhões de São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz devem receber ao todo 145 novos policiais. E depois do intervalo tem futebol, os preparativos das equipes catarinenses para o retorno do Campeonato Brasileiro. No Avaí, jogadores fazem voto de silêncio por causa do atraso nos salários. Com o frio, a Rede Hemosc está tendo dificuldades para conseguir doadores voluntários. Em todo o estado já está faltando sangue para abastecer os hospitais em várias cidades. Michele decidiu encarar o frio e veio até o Hemosc de Lages doar sangue. Há 5 anos, ela contribui e tem a certeza de que ajudou a salvar muitas vidas. Com certeza. Eles já não são tão frequentes. Hoje, o Hemosc de Lages recebe em média 30 doações por dia. O ideal seriam 50. Daqui saem bolsas de sangue para mais de 20 municípios da Serra e do Alto Vale. Uma demanda grande para pouca oferta de doadores. E a gente precisa buscar novas alternativas. E essas alternativas são realmente ampliar o quadro de doadores, porque a gente não está mais dando conta das solicitações dos hospitais, das clínicas que precisam do nosso hemocomponente. Em todo o estado, os hemocentros estão com estoque baixo de sangue. O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, às vezes, é obrigado a adiar cirurgias eletivas, aquelas que não são de alto risco, por falta de sangue. Devido à carência de doação de sangue, os hemocentros de Santa Catarina vão começar a intensificar as coletas externas. Além disso, a partir do mês de agosto, algumas unidades vão começar a atender todos os sábados, para incentivar a doação. A doação é rápida e leva cerca de 5 a 10 minutos. Uma bolsa como esta pode salvar até 3 vidas. Para ser doador, basta atender alguns requisitos. Toda pessoa saudável, a princípio, ter a idade entre 18 até 60 anos de idade, sendo a primeira doação, a primeira vez.
menores de idade podem doar também acompanhado do responsável legal. Aqueles doadores que já têm 60 anos de idade, que são doadores já frequentes, eles podem doar até os 69 anos de idade. E agora o futebol. Enquanto a Copa do Mundo prossegue, os times catarinenses vão se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro no dia 15. Pela Série B, o Joinville, vice-líder, joga contra o Ceará em Fortaleza. Já o Avaí pega o Atlético Goianiense na ressacada, mas o clima por lá não está nada bom. O maior problema é o atraso nos salários. Um problema que assombrava o Avaí em 2013, mas parecia já ter sido resolvido, voltou à tona. Salários atrasados. A última vez que esse assunto passou pelo Avaí, em novembro do ano passado, Marquinhos Santos, o capitão do time, foi o porta-voz do clube. Vem trabalhando aí nas dificuldades, todo mundo sabe que o nosso salário anda atrasado. Dessa vez não houve porta-voz. Hoje pela manhã, os atletas fizeram um treino físico e um jogador deveria falar com a imprensa às 11 horas. Até que às 11h30 da manhã veio a informação. O Avaí ainda não quitou os salários atrasados do mês de outubro, novembro, dezembro e 13º do ano passado, além de ainda não ter pago o salário de maio de 2014. Os jogadores do Avaí se recusaram a falar com a imprensa até que a diretoria desse uma posição a respeito do pagamento. O treino, que aconteceria na parte da tarde, foi cancelado e os jogadores deixaram a ressacada. A diretoria diz que patrocinadores atrasaram o repasse de recursos e, por isso, a situação ainda não foi resolvida. Nesse sábado, o Avaí tem um amistoso marcado contra o Guarani, em Palhoça. Na situação atual, é difícil saber se o jogo vai acontecer. E pela Série A, os times também se preparam para a volta do campeonato. Todos os jogos vão ser no dia 16, quarta-feira. O Criciúma, 14º colocado com 8 pontos, enfrenta o Fluminense no estádio Heriberto Rios. A grande expectativa é com o retorno do artilheiro Zé Carlos, que estava no futebol do exterior. Na China e nos Emirados Árabes, ele jogou 38 partidas e fez 15 gols. A Chapecoense, também com 8 pontos, está na 15ª colocação. O próximo jogo pela Série A é contra o Atlético Mineiro, na Arena Condá. Antes disso, a equipe realiza 2 amistosos lá no Rio Grande do Sul, no dia 10 contra o Juventude e também em Caxias do Sul, no dia 12 encara o Caxias. A diretoria do time decidiu efetivar o técnico interino Celso Rodrigues, que assumiu no lugar de Gilmar Dalpozo. Já o Figueirense, em meio a novas contratações, perdeu o atacante Everton Santos. O atleta, que pertence à Ponte Preta, vai atuar na Coreia do Sul, onde também joga outro ex-Figueira, Rafa Costa. O time deles é o FC Seul. O Alvinegro, lanterna do Brasileirão com 4 pontos, vai enfrentar o Coritiba lá no Paraná. Mas no próximo sábado, pela manhã, o time realiza um jogo-treino contra o Atlético de Birama no estádio Orlando Scarpelli. E a seguir, Justiça Eleitoral começa a cadastrar eleitores voluntários para trabalhar como mesários no pleito de outubro. E ainda refugiados no sul do estado, africanos que vieram como turistas para o Brasil, querem ficar no país. Eleições 2014. A Justiça Eleitoral está cadastrando eleitores para trabalhar como mesários voluntários no pleito de outubro. O objetivo é diminuir o número de convocações para o serviço e, ao mesmo tempo, aproximar a população do processo eleitoral. As eleições ocorrem no mês de outubro, mas os preparativos já começaram. Estima-se que em Santa Catarina sejam necessárias mais de 30 mil pessoas trabalhando na próxima votação. E por isso a Justiça Eleitoral está cadastrando eleitores para atuar como mesários voluntários. A primeira chamada para os interessados, segundo este chefe de cartório, acontecerá na semana que vem, mas o cadastramento continua. Nós fazemos o treinamento com o presidente e com o primeiro mesário. Além desse treinamento presencial com esses dois componentes da mesa, existe uma cartilha, né? E um treinamento, como que eu posso dizer,
É um treinamento teórico, né? Que os mesários recebem, todos recebem para trabalhar no dia das eleições. Podem se inscrever no site do TRE ou nos próprios cartórios eleitorais homens e mulheres com mais de 18 anos que não tenham um grau de parentesco com algum candidato. O eleitor interessado não pode ainda ser membro de partido político ou exercer cargo de confiança no executivo. Quem opta por trabalhar no dia da eleição, além de contribuir para o bom andamento da votação na sua cidade, ainda é recompensado com pelo menos 2 dias de folga no trabalho. Rejane será voluntária pela 2ª eleição consecutiva. Papel de cidadania, e se você quiser mudar alguma coisa, tem que começar por você mesmo, né? E africanos de Gana que entraram no Brasil como turistas durante esse período de Copa do Mundo não querem mais deixar o país. No sul de Santa Catarina, cerca de 1.400 pedidos de refúgio já foram encaminhados à Polícia Federal. Ibrahim chegou ao Brasil há pouco menos de um mês. O ganês de 32 anos está na casa de passagem de Criciúma, com mais 41 compatriotas. O local está superlotado e a cada dia mais estrangeiros chegam à cidade. Ele disse que eles não querem retornar para Gana devido aos problemas no país africano e que esperam conseguir um emprego logo para poder continuar no Brasil. Por enquanto, a assistência social da Prefeitura de Criciúma tem buscado auxiliar os ganeses, mas já existe a preocupação devido à grande procura dos estrangeiros pelo sul do estado. Cerca de 1.400 já estariam na região. A situação é boa, principalmente para os donos de empresa que já não encontravam mão de obra, que às vezes os nossos aqui já não realizam mais aquela mão de obra mais pesada, então esses acabam realizando, né? Mas todos têm os dois lados, né? Porque também uma hora essa mão de obra vai acabar, né? Então a gente se preocupa como é que vai ficar se eles continuar vindo, né? Quase todos já deram entrada com o pedido de refúgio no Brasil. Hoje, diversos ganeses aguardavam para protocolar a solicitação. De acordo com o delegado da Polícia Federal, a maioria deles tem entrado no país com visto de turista, alguns com o chamado visto FIFA, especial para o período da Copa do Mundo. O grande responsável por essa entrada é a Embaixada do Brasil em Accra, né, que fica em Gana, onde eles conseguem com uma certa facilidade os vistos, tá, de turista por 90 dias, que é o que mais ocorre, e agora, nessa última leva, um visto de turista FIFA, né, que seria para assistir os jogos do Campeonato Mundial. De acordo com a assessoria do Itamaraty, depois de solicitar o refúgio em uma delegacia da Polícia Federal, a documentação do estrangeiro é encaminhada para análise do Comitê Nacional para Refugiados, o que pode demorar meses devido à grande procura. Enquanto isso, o estrangeiro é considerado legal no Brasil, mesmo sem residência fixa ou uma atividade remunerada. Assim que o CONARE decidir ou vier a decidir que não é o caso de refúgio, a gente vai fazer a deportação de todos eles, notificando a deixar o país em 8 dias sob pena de ser deportados. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.